Então, boa tarde, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, eu me chamo Diego Rodrigues, sou católico, né? E é uma alegria estar aqui com vocês, como prometido, para falar dessa aparição, né, de Nossa Senhora lá em La Salette. Aqui a minha tela tá pequena para mim, mas eu não sei se aí dá para ver. Vocês estão dando para ver nitidamente a minha imagem, né? Aqui eu não sei, não estou conseguindo aumentar para poder ficar do tamanho aqui da minha imagem, tá bom? Da tela do celular. Mas é uma alegria, né, a gente estar reunido aqui essa tarde. Vão me perdoando aí se às vezes eu olhar assim pro lado, é porque eu estou aqui no quintal de casa. Então, é uma alegria falar dessa aparição de Nossa Senhora de La Salette. Mas antes vamos fazer uma oração, né? Começar invocando o Senhor, invocando a Santíssima Virgem Maria, invocar o nosso anjo da guarda, pedir a proteção de Nossa Senhora, né? Da Virgem Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações por Cristo Senhor nosso. Amém. Abri, Senhor, os nossos lábios, e a nossa boca anunciará o vosso louvor. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, Senhor, apressai-nos em nos socorrer. Então invocamos a proteção da Virgem Maria, a nossa mãe. Hoje nós vamos falar dela, vamos falar da mensagem da aparição de La Salette. Pedimos a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de La Salette, rogai por nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, vamos lá, né? Falar dessa aparição de Nossa Senhora que aconteceu na França, né? Em uma aldeia, em um lugarejo chamado La Salette. E o que nos chama mais atenção nas aparições de Nossa Senhora é que as aparições da Virgem Maria sempre provocam um atrativo enorme em nós, né? Eu, pelo menos, quando me tornei católico, né, comecei a entrar nesses temas de Nossa Senhora, a ver as aparições, principalmente Fátima, né, que é a mais conhecida. Então eu comecei a me interessar muito sobre esse tema das aparições, né, na Rio do Bec, né, que é a medalha milagrosa que eu carrego aqui no meu peito com muito amor, né, Guadalupe também, que eu carrego aqui na minha cadeia, né, e aqui também Guadalupe, sou muito devoto de Nossa Senhora de Guadalupe. Aí vem La Salette, Fátima, enfim, as aparições de Nossa Senhora, Medjugorje também. Então, é sempre algo que, para nós católicos, nos traz um atrativo, né? Para quem realmente estuda a doutrina, para quem realmente estuda a Mariologia, né? Sempre causa atrativo em nós, né? As aparições de Nossa Senhora. Só comentem aí também se o áudio está saindo, tá bom? Se está saindo bem, então eu estou com o fone aqui. Se não estiver saindo o áudio muito bacana, eu posso colocar o fone. Então, sempre provoca um atrativo enorme em nós, né? As aparições de Nossa Senhora. Então, também pouco se fala, né, das aparições de Nossa Senhora em vida. Nossa Senhora apareceu também em vida. Enquanto ela estava aqui nessa terra, né, ela apareceu. Eu vou citar um exemplo
de uma aparição de Nossa Senhora em bilocação, né, ao apóstolo Tiago Maior, né, quando ele estava evangelizando a Espanha, por aqueles arredores ali, ele estava evangelizando a Espanha. Então ele teve uma aparição de Nossa Senhora, né? E Nossa Senhora ainda estava viva. Ela ainda estava aqui nessa terra. Aliás, ela sempre esteve, né? Viva. Eu digo, quando eu falo esse linguajar, está viva, é porque a tradição da nossa igreja diz que Nossa Senhora adormeceu, né? Não foi realmente uma morte que teve com Nossa Senhora, mas ela adormeceu. Mas quando ela ainda estava nesta terra, ela apareceu em bilocação ao apóstolo Tiago Maior. Né? Lá quando Tiago evangelizava a Espanha, tentava converter esse povo ali da Península Ibérica, né? Espanha e Portugal. E hoje essa aparição de Nossa Senhora é venerada pelos espanhóis como Nossa Senhora do Pilar, né? Lá na Espanha. Então, Nossa Senhora apareceu em vida também a muitas pessoas, né? Quando ela estava aqui na Terra, né? A Virgem Maria, ela aparece em diversas épocas, né? Para nos trazer uma mensagem do céu. É importante a gente perceber que Nossa Senhora, ela aparece principalmente nesses últimos tempos, né? Vamos se dizer nesses últimos 3 séculos para cá, ela vem aparecendo constantemente, né? Eu citei aqui a Hildebek, né? Para Catarina Labouré, né? Para agora em La Salette, depois em Lourdes, depois em Fátima, depois em Garabandal também, que não é uma aparição muito conhecida, mas tem Garabandal, né? E agora, por último, em Medjugorje, né? Então, Nossa Senhora, ela aparece sempre para nós, para nos trazer uma mensagem do céu. E é muito raro, Deus, ele enviar a sua mãe para nos trazer uma mensagem. Geralmente, os mensageiros ordinários de Deus, ordinário eu digo mais comuns, são os anjos, né? Os anjos, eles são mensageiros de Deus, né? São aqueles que ordinariamente nos trazem as mensagens de Deus. Então, quando Nossa Senhora é enviada na Terra para nos trazer uma mensagem, é porque algo sério está acontecendo com a igreja, com a humanidade e por aí vai. Então, normalmente, os mensageiros comuns são os anjos. E quando Deus envia a Virgem Maria do céu a nós para nos trazer uma mensagem, é porque o teor dessa mensagem é extraordinário. É algo sério, né? Quando Deus movimenta Nossa Senhora. Jesus, ele não movimenta a sua mãe à toa, né? Nossa Senhora não desce aqui nessa terra para nos trazer uma mensagem à toa. Sempre é algo muito sério. Quando nós estamos vivendo o pecado, quando nós estamos vivendo uma vida desordenada, né, significa que Deus envia de épocas em épocas a sua mãe nessa terra, né? Claro que, como eu falei aqui, não é o meio comum, é o meio extraordinário. Então, a gente pode ver que as mensagens de Nossa Senhora, sim, são muito bonitas, são muito lindas, né? A gente vai para Nossa Senhora de Fátima, né? A gente percorre as aparições de Nossa Senhora de Lourdes, né? A gente percorre as aparições de La Salette e a gente vê uma senhora vestida de sol, né? Uma senhora realmente interessada pela nossa salvação. E isso é muito bonito. Mas também devemos nos preocupar, não pelo fato de Nossa Senhora ser ruim as aparições. Não, não é isso. Mas porque realmente a humanidade está vivendo uma calamidade espiritual, né? Então, isso também é de se preocupar. Quando Deus envia a sua mãe à terra, é de se preocupar.
Então, começando assim, falando da aparição de La Salette, e é interessante que Nossa Senhora sempre ela escolhe regiões agrárias, né? Regiões remotas que muitas vezes não estão nos mapas. A gente não encontra essas regiões nos mapas do mundo. A gente encontra sempre as grandes metrópoles, né? Como no caso da França é Paris. A gente vai ali ainda rodeando a França, né? Lisieux até mesmo é maior do que a própria La Salette, né? Mas La Salette é uma aldeia que fica muito distante das cidades, da cidade grande, né? Então é muito remoto. Sempre Nossa Senhora aparece, né, em regiões agrárias, né, movidas por pessoas que trabalham com agropecuária, né? E isso é interessante de perceber, por quê? Porque aqui Nossa Senhora ela nos quer dar uma mensagem, né? Existe o elemento mais abençoado por Deus, que é a terra. Tudo que você planta na terra dá, né? Tudo que você vai plantar na terra, seja qualquer tipo de alimento, ele vai dar, né? Então, existe aqui uma mensagem, um ensinamento muito importante de Nossa Senhora, né? Ou seja, nós devemos sim cultivar o nosso alimento, trabalhar com o nosso alimento e principalmente com a humildade no coração, porque o povo do interior, né, agrário, muito da agropecuária, o pessoal que trabalha com agricultura, né, é um povo muito humilde e aceita muito bem as mensagens, né? Então isso existe aí um ensinamento para nós que Nossa Senhora vem trazendo, né? E ela tem escolhido aparecer para comunidades pobres, pobres e agrárias. É só a gente ver, principalmente La Salette, Lourdes, né, Medjugorje, Fátima, são comunidades muito pobres, né, muito pobres e agrárias. E esse é o principal aprendizado que a gente traz quando a Virgem Maria resolve aparecer em ambientes rurais. Ela quer dar um sinal de que é necessário o homem voltar para a sua vida mais simples, né, rural, e colher o alimento da terra. Por ser a terra o elemento mais justo que Deus criou. Porque tudo que plantamos na terra, ela dá. Que eu acabei de falar, né? O alimento mais justo que Deus criou foi a terra, né? Tudo que nós plantamos na terra dá. Aqui está a minha namorada, a Rose, né? Eu gosto muito de ir lá para a casa dela, porque para a casa dos pais, né, dela, porque o pai dela, o seu Domingos, trabalha com gado, né? Então eu acho muito interessante isso. Eu acho interessantíssimo eu ir para o interior, beber aquele leite diretamente lá da vaca, tirar, né, aquele leite da vaca, estar naquele ambiente rural e eu percebo que é um ambiente que nos favorece a espiritualidade, né? A gente aqui que já foi para o interior sabe disso. É um ambiente que nos proporciona mais espiritualidade, a gente sente mais calma, a gente sente mais paz, né, quando a gente está em um ambiente mais rural e etc. Então a gente pode perceber a humildade, né, de Nossa Senhora quando ela aparece nesses lugares, né, mais agrários. Então, assim, a primeira aparição de Nossa Senhora em La Salette foi em 19 de setembro de 1846. Ou seja, já vai-se aí cento e poucos anos, né, dessa aparição em Nossa Senhora, de Nossa Senhora em La Salette. Nesse lugarzinho pobre, né, e tudo. Mas para quem que Nossa Senhora apareceu? Ela apareceu para duas crianças, né, chamadas Melania
Melania Cavou e o Maximin Giroux. Então eram duas crianças, né? Duas crianças que trabalhavam no campo, pastoreando as suas ovelhas, né? E tal, mandados muitas vezes pelos pais, né? Então, sempre, como eu falei, essas comunidades trabalham com isso, né? Com a agropecuária, com o plantio, né? Então, Nossa Senhora apareceu para esses dois jovens pastorzinhos, né? Então eles apareceram, né? Ela apareceu para Melania e Maximin, que são os dois videntes lá de La Salette. Essa aparição se deu muito antes de Fátima, né? Ou seja, muito antes. Então, esse ano de La Salette foi 1846. E Nossa Senhora em Fátima aparece em 1917. Então, são aí quase 30, para mais de 30 anos, né? De diferença, né? Aliás, quase 41 anos, se eu não me engano, de diferença. Mas existem coisas similares, tá? Entre as aparições de La Salette e as aparições de Fátima, que depois Nossa Senhora vai aparecer, né? Mas existem aí detalhes parecidos, né? Os pastorzinhos, então, em La Salette eram Melania e Maximin, e em Fátima eram os três, né? Lúcia, Francisco e Jacinta. Então a gente percebe um pouco da similaridade, né? Dos detalhes, né? Dos detalhes parecidos. E o nome da Melania é um nome muito aportuguesado, né? O nome da Melania ele já é mais aportuguesado. Então a gente percebe um pouco desses detalhes, La Salette já prefigurando Fátima, né? Então podemos dizer que é uma prefiguração da aparição de Fátima, né? Nossa Senhora apareceu a esses dois meninos de forma extraordinária. E percebemos que grande parte dos segredos ou das mensagens são dirigidas aos maus costumes do clero. Aqui é interessante a gente se ater a esse detalhe, por quê? Porque a gente tem que ter muita prudência quando a gente vai falar do clero, né, de um sacerdote. A gente tem que ter prudência demais, né? A gente tem que... Enfim, a gente tem que manter um certo discernimento, né, ao falar de um sacerdote. Mas Nossa Senhora aqui, ela se dirige principalmente aos maus costumes do clero da época, em 1846. Né? Em 1846, são 2 anos antes, né, de surgir o Manifesto Comunista de Karl Marx e tudo e tal. Então, vai acontecer eventos, né, que Nossa Senhora vai profetizar aqui. Acontece esses eventos ao longo da história, que Nossa Senhora já disse, né, aqui. Anos depois iria surgir o Evangelho segundo o Espiritismo e etc. Né? E 71 anos, né, de 1846 a 1917. Muito bem, 71 anos. Então, vamos nos ater aqui a essa questão. E aqui Nossa Senhora também, nessa mensagem, ela vai denunciar o espiritismo. Não existe esse negócio de católico espírita. Se você é católico e vai para o espiritismo, você está sendo tudo, menos católico, né? Então, não existe essa questão. Espiritismo e catolicismo não se batem, né? Não estão na mesma linha. Então, às vezes a gente é muito assim, esse pensamento de vamos respeitar todas as religiões, vamos respeitar isso. Sim, aqui é o respeito, né? Respeito todas as religiões, sim, mas o católico ele não pode ser espírita, né? Então a primeira coisa é essa, né? Mas principalmente aqui Nossa Senhora vai falar do clero, do mau costumes
os maus costumes do clero. Nossa Senhora fala os segredos que ela pede para serem publicados em 1858. Em 1858, Nossa Senhora pede. Nossa Senhora fala a Melanie, né? Porque a maioria dos segredos é falado para Melania, né? É falado para Melania. Ela que se encarrega de publicar os segredos. E Nossa Senhora diz, ó, em 1858, Melania, você pode publicar esses segredos. A primeira parte dos segredos foi publicada em 1851. Né? Foi publicado ao bispo, né? Se eu não me engano, era o bispo da Itália, né? de um lugar, de uma cidade italiana chamada Lecce, né? O bispo de Lecce leu, e aí veio o imprimato da igreja através desse bispo, que deu o imprimato dizendo que as aparições elas não eram contrárias à fé cristã. E Nossa Senhora pede que esses segredos sejam publicados em 1858, publicamente, né? Publicamente. Primeiro, em 1851, foi publicado para a igreja, e depois, publicamente, ao público, só em 1858. Então, e aqui também há uma similaridade, porque em 1858, o que foi que aconteceu? A aparição de Lourdes, né? A aparição de Lourdes. Então existe assim uma grande similaridade com datas e etc, né? Então foi o ano da aparição, mas só que infelizmente só foi publicado, não sei porquê. Aí essa questão de ser publicado só em 1860, né? Em vez de ser em 1858, só foi publicado em 1860. A gente também tem que ver aqui que Melania ela sofreu uma perseguição enorme, principalmente por parte do clero da época, né? Que não queria que esses segredos fossem publicados de jeito nenhum. Por quê? Porque Nossa Senhora ela fala justamente contra o clero, né? Então o clero ele era totalmente contra, né? Da época. Então o clero devia muito e temia muito esses segredos. Então, em 1875, recebe um imprimato da igreja pelo bispo de Lecce, Dom Zola. Né? O bispo de Lecce, na Itália, foi mostrado a ele a mensagem, e em 1858, aliás, em 1875, ele deu o imprimato da igreja. A igreja se manifestou a favor das aparições, ou seja, os prelados da igreja se colocaram no sentido de que aquelas mensagens da Virgem Maria não apresentavam nenhum contraste com algum dogma da igreja. Aqui é importante a gente colocar uma coisa, vamos entender, né? Vamos entender algo aqui que é muito importante. Ninguém está obrigado, por pena da igreja, ou enfim, ninguém está obrigado a acreditar em revelações privadas, né? A gente tem que deixar bem claro isso, né? Quando a igreja ela se manifesta a favor de uma aparição, como é no caso de Fátima, como é no caso de Lourdes, como é no caso de La Salette, ela está dizendo o seguinte: existe nessa aparição algo que não é contrário à fé. Portanto, os fiéis podem crer. Não são obrigados a crer, mas eles podem crer. Quando Nossa Senhora em Fátima, ela fala aquela jaculatória: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Aquela jaculatória, ela não é obrigada a você rezar no texto. A gente reza, mas ela, canonicamente, o católico ele não está obrigado a colocar aquela jaculatória no final de cada mistério do texto. A gente coloca por quê? Porque foi-se, né, divulgando e tal. E claro, é que eu também não estou dizendo para a gente não rezar, gente. Pelo amor de Deus, não entendam isso. Mas eu estou dizendo a visão da igreja, né? Claro que eu coloco, né? No final de todo o mistério eu falo
essa jaculatória. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Então, a igreja ela se coloca a favor, por quê? Porque são revelações privadas. A gente sabe que a Sagrada Escritura, né, a Bíblia, ela é uma revelação pública. Ou seja, o católico ele está obrigado a crer na Sagrada Escritura. Por quê? Porque Deus nos revelou. Né? Tudo que está aqui, Deus revelou-nos publicamente. Agora, no caso das aparições, é muito interessante, porque Nossa Senhora sempre aparece para pessoas privadas, né? Como no caso de Catarina Labouré, no caso de Bernadette Subiru, né? No caso dos pastorzinhos. E depois manda publicar, né? Manda publicar essas aparições, né? Então, é muito interessante isso. Resumidamente, o que é que nós estamos falando aqui? Se a igreja se coloca a favor de uma aparição, você não é obrigado a crer, mas você pode crer porque aquilo não está contra a fé da igreja. Agora, se a igreja se coloca contra, você não pode crer, né? Eu vou citar aqui uma aparição de Quiberro, né? Nossa Senhora de Quiberro, uma aparição muito bonita também, né? Apareceu para 2 meninas e um menino na África, numa cidade chamada Quiberro, né? Em um lugarejo chamado Quiberro. A igreja, ela aprovou, né, que Nossa Senhora falou com dois videntes. Mas o outro vidente, né, a igreja disse para não acreditar, né, nesse vidente, porque parece que Nosso Senhor teria dito que o batismo não era essencial e tudo. Então, aí corta-se, né? A igreja diz, não, isso aqui a gente não pode acreditar, porque o batismo é um sacramento, né? Sacramento de Nosso Senhor. Então, é uma heresia eu dizer que a gente não deve mais acreditar nos sacramentos, né? Dizer que Nossa Senhora ou Nosso Senhor apareceu e disse para mim não acreditar mais no batismo. Então, isso é heresia. Mas para as dois outros videntes de Quiberro, a igreja diz, podem acreditar, né? Então, é uma aparição também que nós podemos, sim, crer, né? Então, esse é o exemplo, né? Se a igreja diz que não há nada contra a fé, podemos acreditar. Se a igreja se coloca contra, não podemos acreditar de jeito nenhum, né? Vai contra os princípios cristãos. Agora, a gente vai passar para o teor da mensagem de Nossa Senhora, tá bom? Vamos passar agora daquilo que Nossa Senhora falou. Nossa Senhora apareceu, né? E aí, o que é que Melânia disse, né? No sábado do dia 19 de setembro de 1846, o dia estava muito quente. E os 2 jovenzinhos concordavam em comer seu almoço num lugar sombreado. Eles estendem-se sobre a relva e adormecem. O tempo passa. Melânia foi a primeira a despertar. Aí Melânia fala, né? Maximino, vem depressa. Vamos ver as nossas vacas. Não sei onde andam. Rapidamente sobem a ladeira. Voltando-se, tem diante de si toda a pradaria. As vacas estão ali. A vaca ou ovelha pode se entender também como ovelhas. Os 2 pastores tranquilizaram-se. Melânia começa a descer. Ao meio do caminho detém-se imóvel e pergunta a Maximino se não vê o que ela estava vendo. Aí Melânia fala para Maximino, ou Maximã, né? Maximino, olha aquele clarão. Aí o Maximino diz, onde? Onde? Ele fica procurando o clarão. Melânia estende o seu dedo para o fundo do vale, onde havia dormido. O clarão mexia-se e agitava-se, como dividindo-se ao meio. Oh, meu Deus! Exclamou Melânia, deixando cair o cajado.
Algo fantasticamente inconcebível a inundava nesse momento, e ela sentiu-se atraída, com profundo respeito, cheia de amor e o coração batendo mais rapidamente. Viram uma senhora sentada numa enorme pedra. Essa pedra, gente, é importante a gente dizer aqui. Essa pedra era uma pedra que Melânia e Maximã chamavam de paraíso. Era uma pedra que eles descansavam, né? Sempre depois do almoço, eles iam para essa pedra chamada Paraíso e descansavam nessa pedra. Então Nossa Senhora apareceu sentada nessa pedra, né? E ela tinha o rosto entre as mãos, né? Se você for ver aí na internet, depois você procura, a imagem de Nossa Senhora de La Salete. Ela está com o rosto entre as mãos, desse jeito, e sentada, dessa mesma forma que eu estou sentado aqui nessa rede, né? Ela está sentada com as mãos assim, né? Postas no rosto. Tinha o rosto entre as mãos e chorava amargamente. Melânia e Maximino estavam com medo e não se mexiam. Aí Nossa Senhora diz: adiantai-vos, meus filhos, não tenhais medo, eis que trago uma grande nova. Mas é importante a gente falar também e observar. Vamos observar algo muito interessante aqui. Que Nossa Senhora chora, né? Deixou aqui bem claro. Tinha o rosto entre as mãos e chorava amargamente. Nossa Senhora chorava. Ou seja, não é prazeroso para Nossa Senhora falar o que ela vai falar. Transmitir o que ela vai transmitir, né? Não é prazeroso para ela, mas ela tem que fazer. Principalmente pelas blasfêmias e tudo do clero. Do clero. Então não é prazeroso. Ela está conduída. Ela está conduída do que ela vai dizer. Aí continua Nossa Senhora. Se o meu povo não quer submeter-se, sou forçada a deixar cair o braço ou a mão de meu filho. Olha só que sério isso. Nossa Senhora diz: se o povo não quer submeter, não quer fazer penitência, não quer rezar, eu sou forçada a deixar o braço de meu filho cair. Imagine aí, você está fazendo uma mudança. Você vai querer colocar a geladeira em cima do caminhão. E de repente, por um breve momento, a geladeira cai. Faz-se um barulho, por quê? Por causa do peso, né? Daquela geladeira. Então imagine algo pesado caindo. Como é que não é o estrago, né? Então, ela diz, Nossa Senhora: se o meu povo não quer se submeter, sou forçada a deixar a cair a mão, o braço de meu filho. Então é interessante também aqui a gente destacar essa parte da mensagem. É importantíssimo isso, porque quebra um pouco o romantismo que nós católicos temos sobre a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos um romantismo imenso sobre essa questão da misericórdia. Ah, não, mas Deus é misericordioso. Isso aconteça comigo. A gente tem um romantismo enorme sobre isso. A gente acha que a gente pode pecar à vontade, que Deus está sendo a favor da gente. A gente acha que a gente pode fazer tudo, que Deus está aprovando a gente.
A gente tem um romantismo. Infelizmente, não vou... Mas a maioria dos católicos tem esse romantismo da misericórdia. Nosso Senhor é misericordioso. Sim. Ele é misericórdia. Jesus é misericórdia. Mas é importante ressaltar que nosso Senhor não abandonou a espada ainda. Nosso Senhor não abandonou a espada ainda. Né? É importante a gente ter isso em mente. Porque a mão de nosso Senhor também é justiça. Existe a mão misericórdia do Senhor, mas existe também a mão justa de nosso Senhor. Por quê? Porque a misericórdia e a justiça de Deus são infinitas. É isso que a gente vê na palavra, né? Eterna é a sua misericórdia. Mas se a misericórdia de Deus é eterna, significa também que a justiça de Deus é eterna. Não é? Às vezes a gente se agarra muito na misericórdia de Deus e estamos certos. Mas nós nos esquecemos que um dia Ele será justo conosco. Um dia Jesus será justo conosco. Então Cristo, por sua intercessão, não deixa chegar até nós a ira de Deus. E no mundo que nós vivemos, a misericórdia chega muito mais forte do que a ira. Né? Ou seja, nosso Senhor é sempre misericordioso. A ira de Deus está sendo sustentada pela mão de nosso Senhor. Sendo sustentada pela mão de nosso Senhor. Então haverá um dia, principalmente na segunda vinda de Cristo, aí você pode ler lá em... Vou pegar aqui. Segunda Tessalonicenses, você pode anotar. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, inteiro. A partir do versículo 1, você pode ver que São Paulo nos fala da parousia. Palavra grega que significa a segunda vinda de Jesus. Né? São Paulo fala dessa parousia, que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na segunda vinda de Cristo, Ele será juiz. Então, a gente não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer que o Senhor virá como justo juiz. A gente erra em achar que Deus é só misericórdia. Deus é misericórdia, mas não é só isso. Ele é justiça também. Então, quando a gente fala assim, vamos nos confessar, vamos fazer mais penitência, vamos ser cristãos de verdade. Vamos ser cristãos de verdade. E às vezes a gente não dá ouvidos a isso, a gente esquece do Senhor que é juiz. A gente se esquece do Senhor que é juiz. E nós temos que ter, sim, a certeza de que Deus nos ama, que Deus é misericordioso, mas que Ele é justo juiz. Aí também, lá em Eclesiástico, eu vou ler para vocês aqui, anotem aí, Eclesiástico 5:6. Eclesiástico 5:6. Olha o que diz a palavra do Senhor. Em Eclesiástico 5:6. Não digas, a misericórdia do Senhor é grande,
ele terá piedade da multidão dos meus pecados. Pois piedade e cólera são nele igualmente rápidas, e o seu furor visa aos pecadores. Vai comentando aí, tá bom? Eclesiásticos 5:6. Eclesiásticos 5:6. Comente aí. Pois piedade e cólera são nele igualmente rápidas, e o seu furor visa pecadores. Visa aos pecadores. Não demores em te converteres ao Senhor. Não adies de dia em dia, pois sua cólera virá de repente, e ele te perderá no dia do castigo. Aí a gente pode dizer, mas isso é Antigo Testamento, mas prefigura o Novo. Né? Prefigura o Novo. Eclesiásticos 5:6 diz isso. Aí Nossa Senhora, ela vai continuar. Né? Olha só que forte aquilo que Nossa Senhora diz, gente. Que forte isso. Há tanto tempo sofro por vós. Mas aqui ela está falando, ela está se dirigindo aos dois pastorzinhos. Mas aqui ela não se dirige só aos dois pastores, a Melânia e ao Maximã. Não, ela não se dirige só a eles dois. Ela se dirige a todo o povo de Deus quando ela fala isso. Há tanto tempo sofro por vós. Ela não está apenas se dirigindo aos dois pastorinhos, mas agora a toda a igreja. Ela vai nos dizer, a todo o povo cristão. Aí, Nossa Senhora vai nos falar uma mensagem agora, né? Ela vai nos dizer uma mensagem muito importante para todos nós católicos cristãos. Todos nós católicos. Nossa Senhora vai nos dizer. Aqui está o Padre Antônio, né? Padre Antônio Santos, sua bênção, Padre. Né? Comente aí a sua bênção para nós. Tá bom? E o Padre Antônio deve saber disso muito bem. Eu acho que o Padre Antônio prega muito isso, né? E sonha com essa igreja, né? Que obedeça isso. Olha só o que Nossa Senhora vai dizer. Dei-vos 6 dias. 6 dias para trabalhar. Reservei-me o 7º. E não me querem conceder. É isso que torna tão pesado o braço de meu filho. É isso que torna tão pesado o braço de meu filho. O que é que Nossa Senhora está querendo dizer aqui? Vamos observar o domingo, o dia do Senhor. Vamos ter em mente que nós somos católicos pascais da Eucaristia. Às vezes a gente acha que vou para a missa no sábado, para mim poder ficar livre no domingo e curtir com a família. Vou para a missa no sábado à noite para me ficar livre no domingo. E às vezes não é assim. Às vezes a gente acha que ir para a missa no sábado à noite a gente está pagando já para o Senhor, né? E Nossa Senhora aqui está sendo bem clara. Dei-vos 6 dias para trabalhar. Reservei-me o 7º. E não me querem conceder. Nossa Senhora está falando do domingo. Que muitas vezes nós católicos não queremos dar para o Senhor. Não queremos dar para o Senhor. E Nossa Senhora deixa bem claro. É isso que torna tão pesado o braço de meu filho. Ou seja, por que muitas vezes a gente vive na desgraça? Por que as coisas muitas vezes não dão certo na nossa vida? É porque a gente não observa o dia do Senhor. Não observamos o dia do Senhor.
que é um dia de oração, um dia de estar com a família, de estar com os filhos, de estar com a esposa. E principalmente, como diz o Catecismo da Igreja Católica, participarmos da Santa Missa, que é a fonte e o ápice da vida cristã. Fonte e ápice da vida cristã. E aí muitas vezes vem na nossa vida, muitas coisas não dão certo. E às vezes a gente culpa Deus por isso. Culpamos Deus. Aí Nossa Senhora diz: se quero que meu filho não vos abandone, estou encarregada de rezar sem cessar. Ou seja, através disso, principalmente da observância do domingo, já era para Deus ter nos abandonado há muito tempo. Nossa Senhora está dizendo isso. Não observam um domingo e já era para terem sido abandonados muito tempo. E sobre o domingo também é importante ressaltar, se faltamos à missa no domingo conscientemente, estamos em pecado mortal. Se faltamos à missa conscientemente, no domingo, se a gente não vai porque a gente está com preguiça, porque a gente não quer ir, a gente comete um pecado mortal contra Deus. O dia do Senhor a gente não reserva. Para o Senhor, conscientemente, a gente está em pecado mortal. Significa o quê? Significa que se eu morrer naquele momento, eu vou diretamente para o inferno. Isso é muito sério. É a nossa salvação. É a nossa salvação que está aqui em jogo. Se quero que meu filho não vos abandone, estou encarregada de rezar sem cessar. Ou seja, Nosso Senhor ainda não nos abandonou, não abandonou a humanidade, porque Nossa Senhora reza pela humanidade sem cessar. Já pensou? E nós temos uma mãe misericordiosa olhando por nós, rezando por nós, lá no céu. Porque muitas vezes não queremos mais os mandamentos de Deus. Às vezes a gente acha que os mandamentos de Deus são chatos de se observar. E Jesus ainda não nos abandonou, porque nós temos uma mãe que reza por nós. Uma mãe que está sempre atenta a rezar por nós. Aí continua. Nossa Senhora perguntando, e aí é o segundo ponto. O primeiro é a questão da observância do domingo. Né? Primeiro Nossa Senhora vai falar da submissão, se a gente não quer se submeter a Deus, né? Virá os castigos. Depois fala do domingo. E aí o terceiro ponto. Fazeis bem vossa oração, meus filhos? Nossa Senhora pergunta para Melânia e Maximã. Fazeis bem vossa oração, meus filhos? Aí respondem, né? As crianças. Não muito, Senhora. Aí Nossa Senhora continua. Ah, meus filhos, é preciso fazê-la bem, à noite e de manhã, dizendo ao menos um Pai Nosso e um Ave Maria, quando não puderdes rezar mais. Quando puderdes rezar mais, dizei mais. E aqui entra um ponto muito importante. Como é que anda a nossa vida de oração? A nossa vida de união com Deus. Nossa Senhora está dizendo isso aqui. Você faz bem a sua oração? Não sou eu que estou perguntando, é Nossa Senhora que nos pergunta. Diego, você está rezando bem? Ou não muito, como diz as crianças? Estamos realmente tendo uma vida de oração?
Aí Nossa Senhora fala, né? É preciso fazer à noite pelo menos um Pai Nosso e uma Ave Maria. Quando a gente não puder rezar mais, né? E quando a gente puder rezar mais, vamos orar mais. Aí Nossa Senhora diz: durante o verão, só algumas mulheres mais idosas vão à missa. Os outros trabalham no domingo. Aqui a questão da reserva no domingo. Durante todo o verão. Durante o inverno, quanto não sabem o que fazer, vão à missa zombar da religião. Durante a quaresma, vão ao talho como cães. Ou ao açougue. Aqui o talho significa açougue. Então a Nossa Senhora está dizendo, não querem mais rezar, não querem mais respeitar o domingo, não querem mais jejuar, não querem mais fazer penitência. E aí, Nossa Senhora vai nos falar sobre o sacerdócio, sobre a vida dos sacerdotes. Diz Nossa Senhora: os sacerdotes, ministros de meu filho, por sua má vida, por suas irreverências e sua impiedade em celebrar os santos mistérios, por amor do dinheiro, das honras e dos prazeres, os sacerdotes tornaram-se cloacas de impureza. Cloacas de impureza. Depois você procura aí na internet o que é cloaca, para que você entenda melhor. Então Nossa Senhora aqui já está se dirigindo aos sacerdotes. Já está se dirigindo aos sacerdotes. Pela impiedade, pela má vida, pela irreverência, em celebrar os santos mistérios, por amor do dinheiro, honras, prazeres, os sacerdotes tornaram-se cloacas de impureza. Olha só o que Nossa Senhora diz, é muito sério. Como eu disse no início, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar de um sacerdote. A gente tem que ter muita prudência, né? Mas aqui Nossa Senhora está sendo muito clara. Aí continua. Sim, os padres pedem vingança, e esta está suspensa sobre suas cabeças. Olha só, gente. Os sacerdotes, naquele tempo, em 1846. Aí de repente a gente vai procurar na internet ou na missa, vai mesmo até nas missas, né? Graças a Deus, ultimamente eu não tenho visto isso, mas a gente procura na internet, principalmente vindo de internet. Existe um vídeo que eu vi na Austrália, os aborígenes dançando em cima do altar, né? O padre permitiu que os índios dançassem em cima do altar. A irreverência com o sacrifício. A impiedade em celebrar os santos mistérios. E não só isso, não bastasse isso, permitir missa não sei o quê, dança de não sei quem, vive uma vida carnal. De prazeres, de honras, de dinheiro. O padre, Nossa Senhora está dizendo aqui, não é mais humilde. É um homem que rejeitou a sua pobreza, a sua castidade. Votos solenes que é feito no sacerdócio. Nossa Senhora está dizendo. Não tem mais respeito pela pobreza nem pela castidade, que são
virtudes angélicas. Tornaram-se cloaca de impureza. Os padres pedem vingança, que está suspensa sobre suas cabeças. Aí Nossa Senhora diz, olha que forte. Desgraçados dos padres e das pessoas consagradas a Deus. Aí Nossa Senhora já não está falando somente para os padres. Ela está falando para as pessoas consagradas a Deus. Todas. Desgraçados dos padres e das pessoas consagradas a Deus, as quais, por suas infidelidades e sua má vida, crucificam novamente o meu filho. Ai dos padres e das pessoas consagradas a Deus, as quais, por suas infidelidades e sua má vida, crucificam o meu filho. Olha só que sério isso. Os pecados das pessoas consagradas a Deus clamam aos céus e chamam a vingança. E ela está às suas portas, pois não se encontra ninguém para implorar misericórdia e perdão para o povo. Não há mais almas generosas e ninguém digno. A vítima sem mancha e ninguém digno de imolar a vítima sem mancha ao Pai Eterno em favor do mundo. Ou seja, os padres vivem a impiedade, as pessoas não vivem mais a santidade, principalmente as pessoas consagradas, não se encontra mais ninguém que celebre a missa, que faça o sacrifício digno da vítima sem mancha ao Pai Eterno, de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora está dizendo, não tem padre mais que celebra a missa bem, em favor do mundo. E aí Nossa Senhora está dizendo que os padres, eu acredito que aqui não seja só naquela época, né? Quantos escândalos a gente sabe hoje. Os padres vivem uma vida na desgraça, na impureza, perdem a fé e não celebram a missa, mas com vigor espiritual. É o que Nossa Senhora está dizendo. Os padres e as pessoas consagradas a Deus perderam a fé. Não se encontram mais gente que queira oferecer sacrifícios. Almas generosas, Nossa Senhora fala de almas generosas. Não se encontra mais. E aí o interessante nisso tudo é a gente perceber que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele sofre mais perseguição dos seus expositores do que dos seus opositores. Desculpa se não estava no script denunciar essas coisas aqui, mas eu tenho que denunciar. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo sofre mais perseguição daqueles que expõem do que daqueles que se opõem. Aí a gente pode ter um grande ponto de interrogação aqui. Como é que a gente pode resolver esse problema? Como podemos resolver esse problema? Primeira coisa é o seguinte, a nossa religião católica, ela não tem mágica. Né? Claro que eu não vou me tornar santo de um dia para o outro. Não é mágico. Não é mágico. E a gente só vai entender a aparição de Nossa Senhora de La Salette. A gente só vai entender essas aparições de Nossa Senhora através de uma ótica, de uma visão muito importante.
ser santo. Não existe mágica. Não existe algo que eu faça que de repente faz com que eu enxergue as coisas diferentes. É um processo. Ser santo é um processo. Não é mágico. A gente não pode se aproximar das aparições ou dessa aparição, como eu falei, se a gente não quiser ser santo. Porque para a pessoa que não quer ser santo, isso aqui é loucura. Para a pessoa que não entende a santidade, as aparições de Nossa Senhora é uma loucura. E a gente só vai entender essas mensagens de Nossa Senhora pela ótica, pela visão da santidade. Não tem outra coisa a se fazer. Se eu não quiser ser santo, eu não vou enxergar nada diferente. Eu vou enxergar tudo como se fosse algo normal que estivesse acontecendo. Ah, deixa pra lá. Ah, que não sei o quê. Mas se eu quero ser realmente santo, eu vou enxergar diferente. Não existe mágica na nossa religião. É ser santo. É trilhar uma vida de santidade. Por quê? O que é que Nossa Senhora está dizendo aqui? Falta santos. Pessoas que ofereçam sacrifício, almas generosas, santidade. A gente cita aqui o Padre Pio, né? O Padre Pio foi um padre que viveu essa vida de vítima. De vítima. Ele foi essa vítima. Ele ofereceu, ele foi uma alma generosa. Por quê? Porque são os santos que seguram a ira de Deus. A gente tem que entender isso. Os santos seguram a ira de Deus. E o que é que Nossa Senhora está dizendo? Não existe mais essas almas generosas. Não existe mais almas generosas. Almas que querem realmente viver a santidade. Almas que querem viver a graça de Deus. Não existe. Mas só os santos seguram a ira de Deus. E aí eu queria falar aqui um pouco da nossa responsabilidade como cristãos, como povo de Deus. Cada um de nós que somos da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, a verdadeira Igreja Católica, nós temos uma responsabilidade. O que é essa responsabilidade? A responsabilidade com a graça de Deus, de corresponder à graça de Deus. Como é isso? Como é que se dá isso? Deus, ele tem uma série de graças para dar para a gente. Deus tem uma série de graças para dar para a gente. Mas se você, se nós não correspondermos a uma delas, ele corta as outras. Ele corta as outras. Isso sempre foi claro dentro da teologia católica, mística e ascética, sempre. Se você, por exemplo, se você está vivendo a graça de Deus, mas se você comete um pecado mortal, aquelas graças que vinham para você não vêm mais. Né? Não vem mais. É simples assim. Aí você comete um pecado mortal, aquela graça que Deus ia te dar. Isso é ser santo, é corresponder à graça de Deus. Aí continua Nossa Senhora, né? Olha só o que Nossa Senhora diz. Lúcifer e um grande número de demônios serão soltos do inferno. Lúcifer e um grande número de demônios serão soltos do inferno. Eles abolirão a fé, pouco a pouco, até nas pessoas consagradas a Deus. Cegá-las-ão de tal maneira que, salvo uma graça particular, adquirirão o espírito desses maus anjos,
Várias casas religiosas perderão inteiramente a fé e perderão muitas almas. Olha só o que Nossa Senhora está dizendo. As pessoas vão perder a fé. É o que se vive hoje, talvez, dentro da igreja. Uma crise de fé. As pessoas levam tudo por relativismo. Não, isso é relativo. Não, mas será que Deus não vai me salvar porque eu faço isso? Né? Só porque eu pego nisso aqui, eu não vou. É um relativismo hoje. As pessoas não têm mais noção do que é pecado, do que não é. Querem viver à torta e à direita. E aí a fé é abolida. Pouco a pouco. E principalmente as casas religiosas. As casas religiosas perderão inteiramente a fé e perderão muitas almas. É algo satânico aqui. Porque você já pensou? As clarissas, as carmelitas, né? Os institutos perdendo a fé. É algo terrível. Far-se-ão ressuscitar mortos e justos. Quer dizer, que esses mortos tomarão a figura das almas justas que viveram na terra, para seduzir mais eficazmente os homens. Esses supostos mortos ressuscitados, que não serão outra coisa senão o demônio, encarnado nessas figuras, pregarão outro evangelho contrário do verdadeiro Jesus Cristo, negando a existência do céu e ainda as almas dos condenados. Todas essas almas aparecerão como unidas a seus corpos. Aqui Nossa Senhora está falando de algo que existe no Espiritismo. Muitas vezes você vai lá no centro espírita e tem lá uma mesinha branca com um rapaz do outro lado. Far-se-ão ressuscitar mortos. Dizem que recebem os mortos no corpo. Tomarão a figura das almas justas. Mas Nossa Senhora diz aqui o interessante. Isso serão, senão, outra coisa senão o demônio. Não existe meio termo, é como eu disse. Católico e espírita não existe. Nossa Senhora está denunciando o espiritismo. O demônio encarnado nessas figuras pregarão outro evangelho contrário ao verdadeiro de Jesus Cristo. O verdadeiro evangelho de Jesus Cristo é aqui, ó. Bíblia Sagrada. Não existe o evangelho segundo Allan Kardec. É isso que Nossa Senhora está dizendo. E aqui Nossa Senhora denuncia o espiritismo. Negando a existência do céu. Por quê? Porque os espíritas eles negam 40 verdades da fé católica. E você não sabia, fique sabendo agora. Não existe compatibilidade entre espiritismo e catolicismo. Não existe. Então, negam a existência do céu, que é um dogma. E isso os espíritas negam. E ainda as almas dos condenados. Todas essas almas aparecerão como unidas em seus corpos. Psicografia, que não sei o que lá. Unidas a corpos de pessoas. É o espiritismo puro. Tendo sido esquecida a santa fé em Deus, cada indivíduo desejará guiar-se por si próprio e ser superior aos seus semelhantes. O orgulho. Né? Nossa Senhora fala de uma doutrina orgulhosa. E aqui Nossa Senhora, primeira coisa aqui, o espiritismo. Segundo, o comunismo, socialismo, né? O marxismo. Os governantes civis terão todos o mesmo objetivo, que consistirá em abolir e fazer desaparecer todo o princípio religioso, para dar lugar ao materialismo
Isso aqui Nossa Senhora está falando claramente do socialismo. Do materialismo ao ateísmo, ao espiritismo e toda a espécie de vícios. Então aqui Nossa Senhora denuncia claramente o marxismo, o socialismo, o revolucionarismo. Os maus estenderão toda a sua malícia. Até nas casas as pessoas matar-se-ão e massacrar-se-ão mutuamente. Ao primeiro golpe de sua espada fulgurante, aqui Nossa Senhora já está se referindo a Deus, as montanhas e a natureza inteira tremerão de espanto, porque as desordens e os crimes dos homens trespassarão a abobada celeste. Paris será queimada. Isso aqui aconteceu. Paris, ela foi tomada pela Revolução, né? Pela Revolução Francesa, que foi uma revolução maçônica, e Marsella é engolida pelas águas. Várias grandes cidades serão abaladas e engolidas por terremotos. Crer-se-á que tudo está perdido. Só se verão homicídios e se ouvirão apenas ruídos de armas e blasfêmias. Realmente isso aconteceu, né? Historicamente foi a Revolução Francesa, que foi uma revolução maçônica, né? Uma revolução que foi terrível, principalmente para a Igreja Católica na França, né? E onde existiam os padres da Revolução, juramentados, né? E existiam e os poucos padres que não se rebelaram contra a fé, que foi o caso de São João Maria Vianney, né? No tempo da França, né? Aliás, São João Maria Vianney viveu bem no início, né, da Revolução. Mas existiam os padres juramentados da Revolução e existiam os padres que realmente mantiveram a sua fé na igreja, né? Então, isso aqui realmente existiu. Os justos sofrerão muito. Os justos sofrerão muito. As suas orações e sua penitência e as suas lágrimas subirão até o céu. E todo o povo de Deus pedirá perdão e misericórdia. E pedirá a minha ajuda e intercessão. Ou seja, o que é que Nossa Senhora está dizendo aqui? E que podemos entender também. Às vezes a gente só se lembra de Deus quando a gente está na dificuldade, né? A gente só se lembra de Deus quando a gente está na dificuldade.